Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Camila Vieira. E eu sou Yasmine Varisto. E antes do programa começar, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luiz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas, Larissa Lisboa, Joana Bernardes e os nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbol. E você já sabe que para fazer esse podcast chegar até você, nós temos vários cursos de produção. Recentemente, a gente fechou uma parceria com o aplicativo Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. E esse mês a gente fez uma parceria com o Orelo, no qual a gente ganharia R$50 a mais para 5 amadrinhamentos, e até agora a gente conseguiu só 2 amadrinhamentos, gente. Então assim, 3 pessoas super legais estão aí ouvindo a gente. Por favor, amadrinha a gente. Pode parecer nada, mas R$50 fazer uma diferença gostosa assim no nosso orçamento, tá? Então assim, se você gosta do nosso trabalho, quiser apoiar, acesse o orelo.cc/feito por elas ou o próprio aplicativo da Orelo. E outra forma de nos ajudar é escutar o nosso podcast pela Orelo e recomendar pros amigos, vizinhas, enfim, qualquer pessoa que você goste e que você saiba que vai gostar do nosso trabalho. É isso mesmo, vamos lá ajudar, gente. Por favor. E hoje nós vamos conversar sobre Entre Mulheres, dirigido pela canadense Sarah Polley. O longa foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme e melhor roteiro adaptado, vencendo nesta última categoria. E é um filme inspirado no livro homônimo da Miriam Towles, acho que se fala assim, né? E foi baseado também em uma história que realmente aconteceu em uma comunidade na Bolívia. O filme ele vai narrar essa história de um grupo de mulheres que moram em uma colônia religiosa, que decidem se unir e lutar contra uma série de opressões que sofrem dos homens dessa comunidade que fica isolada em uma região. O ponto de partida para essa mudança é a descoberta de que as mulheres estão sendo dopadas e estupradas. Então, gente, o filme começa com a seguinte frase no card inicial, né? A frase é: o que se segue é um ato de imaginação feminina. E aí, pelo que eu dei uma pesquisada, essa frase é a mesma que abre o livro. E qual que é a importância de trazer e de destacar isso? Essa justificativa é a justificativa dada pelos homens para as mulheres quando elas começam a confrontar eles sobre o que acontece de noite, esses fatos misteriosos que acontecem com elas de noite. E aí o que a gente vê são essas personagens comentando como durante anos e anos elas foram levadas a acreditar que estavam tendo encontros demoníacos, ou encontro com espíritos, ou até mesmo uma crise histérica e tal. Então assim, tudo que se passava com elas era colocado na conta da culpa, né, da imaginação feminina, essa imaginação muito fértil, fantasiosa, etc. E não era. Era uma violência que estava sendo ocultada pelos homens dessa comunidade, né? E aí a gente vê que essas mulheres vão levar muito tempo para entender o que acontecia realmente com elas, porque elas foram criadas nesse ambiente muito religioso, elas não têm uma educação formal, e ali elas estão cumprindo apenas uma função de procriar e cuidar, e esse cuidado ele é com relação à lavoura, às casas, filhas e filhos e maridos. Elas não têm o direito de querer nada. O tempo inteiro elas estão sendo ali colocadas em algum lugar que os homens estabeleceram que elas devam ocupar. Isso, e a permanência da violência dos homens é forjada por uma justificativa do dogma religioso, né? Que justamente, por envolver a crença e a fé, é algo que não é questionável. E aí eu lembro muito dos textos da Silvia Federici, que é uma filósofa, uma historiadora, principalmente o livro Mulheres e Caça às Bruxas, que na verdade é um livro mais didático em comparação ao Caliban e a Bruxa, que é a principal obra dela. E ela fala ali que no período medieval, várias mulheres que preservavam a vivência em comunidade, no comum, elas eram atacadas e acusadas por homens de bruxaria numa espécie de manobra de perseguição ancorada pela religião, com o intuito de instituir os cercamentos, né, ou as chamadas privatizações das terras, né, e no filme você vê todas elas juntas para decidir algo em coletivo, mas elas estavam juntas ali escondidas, né, porque historicamente foi alimentado esse imaginário de que mulheres juntas conversando é um perigo para a comunidade. Inclusive vem daí a conotação pejorativa pro gossip. Porque a Silvia Federici explica isso, né? Que antes o gossip, ele tinha sentido de amiga próxima e acabou se tornando fofoca, justamente para enfraquecer a sociabilidade entre mulheres e fortalecer a autoridade patriarcal nessas comunidades, né? Então, o filme me lembra muito essas reflexões da Silvia Federici, principalmente porque retrata uma comunidade rural, né? A gente tá vendo ali uma comunidade rural com um modo de produção vinculado à terra. Mesmo assim, a gente parece que não fica muito claro em que época se passa, né, a história do filme.
Então, essa coisa da época, pensando agora, eu também fiquei muito com essa dúvida. Eu não lembro, e aí eu vou te perguntar também, você lembra na hora que o rapaz do censo passa com o carro? Eu lembro que fala uma data. Eu não lembro agora se é 1910 ou se é 2010. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu não pesquei isso. Eu lembro da cena, mas não pesquei a data. Pois é, eu não consegui lembrar, mas se fala de algum ano. Foi alguma coisa que passou batida, já tem, né? Apesar de eu ter revisto uns trechos ontem, já tem uns dias que eu assisti direito e passou batido. Porque tem isso também, é um filme muito atemporal, mas eu acho que isso é interessante também, colocar ele nessa suspensão de tempo, discutindo algo tão, né, infelizmente, tão recente ainda, coisas que a gente vê acontecendo ainda. Fortalece o filme, né? Não sei, fiquei pensando nisso, esse caráter atemporal. Mas eu queria falar também que uma coisa que me deixa muito consternada com relação aos personagens é a relação que elas têm com o perdão. Logo no início, quando uma daquelas mulheres ataca o agressor, elas começam a dialogar e elas vão falando que uma das formas que os anciãos dizem que elas precisam, né, o movimento que elas precisam de fazer é o movimento do perdão. Elas têm que perdoar os agressores, senão elas não vão alcançar o reino dos céus. E eu fiquei pensando nessa relação que a gente tem com o perdão, porque é claro que é um pensamento que está além do texto do livro, mas pensando de uma forma prática, a gente muitas vezes é obrigado a perdoar as pessoas por serem invasivas com os nossos corpos, com as nossas ideias, etc. E a gente acaba sendo permissiva. E tem um apontamento desse, feito pela personagem Agatha, que é interpretada pela Judith Ive, que tá maravilhosa nesse filme, gente, é incrível. E fica bem claro como esse ato de perdoar é uma das coisas que mais dilaceram aquelas mulheres que já estão completamente machucadas, são machucadas fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, né, etc. E essas discussões e escolhas sobre o que elas fazem, o que fazem elas passarem por essa ideia do que eu perdoar e do quanto que elas precisam apenas de perdoar sem a necessidade de permanecer ao lado daqueles que as violentam, né? Inclusive você tem muito forte essa dificuldade que elas têm de lidar com eu preciso perdoar e me manter aqui, ou eu posso perdoar e me afastar, quanto que esse afastamento vai custar uma vida, né, pós-morte no paraíso. Então você tem essa coisa da questão religiosa muito forte, né, Camila? Sim, sim. Essa questão, esse que é o ponto, assim, crucial da dúvida naquela ficam, né? Porque tem esse dogma religioso que é muito forte e que não é questionado, né? Naturalmente não é questionado. E isso tem a ver com uma estrutura que é construída e que é muito difícil de romper, porque envolve todo um modo de educação também, né? Uma educação em que essas mulheres foram criadas. Eu acho que o filme é muito interessante pra gente pensar muito sobre a educação, principalmente ali pela figura do August, né? O personagem, o August, que é o único homem ali entre elas, né? Que é professor da comunidade, e ele reflete um pouco sobre essas questões, né? E ele vai ser aquele cara que registra, né? Tudo que está sendo discutido nas reuniões entre essas mulheres. E aí eu acho que o primeiro ponto é que essas mulheres, elas não sabiam ler nem escrever, né? Elas tiveram pouca ou nenhuma instrução educacional formal, e isso a gente sabe que ao longo da história do conhecimento as mulheres foram impedidas de estudar, e você tem registros históricos disso, né? E o segundo é que os garotos, eles já são ensinados desde cedo a serem quem eles são. Tanto é que existe no filme até uma discussão se as mulheres iriam colocar a sua própria vida em risco se elas levassem juntos os garotos de 13, 14 anos pra fuga, né, que elas estavam planejando. E aí fica essa dúvida se ainda daria tempo de ensiná-los a pensar e a agir de forma diferente do que eles aprenderam na comunidade. E tem a terceira questão, que é o medo dessas mulheres, né, não só de perderem espaço no paraíso, que aí tem a ver mais diretamente com o dogma religioso, mas principalmente delas serem banidas da comunidade se elas optassem por fugir. Pois é, e é interessante a gente ficar pensando, né, como que essas mulheres, mesmo sem esse acesso formal à educação, como que elas são seres pensantes e potentes, né? Basta uma fagulha para que todas elas consigam se organizar, para articular, para se organizarem, mesmo para se articularem, para poderem dialogar. E isso é muito forte, porque a gente sempre vê elas cada vez mais desenvolvendo essa ação, né, ao conversar, ao fazer votações, ao contrapor as ideias, ao precisar de lidar com o espaço uma da outra, sabe? Entender que cada uma tem uma forma diferente de lidar com o mundo, cada uma tem sua dor, né, seu pensamento, e ao mesmo tempo elas estão ali verbalizando que elas são limitadas, que elas não dão conta,
sabe? E é muito forte essa coerção, esse apagamento constante que elas vivem. E isso é muito lamentável porque é muito real. A gente passa por esse tipo de situação em vários momentos da nossa vida. Eu acho que qualquer ouvinte que tiver aí, que não for mulher, pode perguntar para as mulheres que têm no entorno quantas vezes elas se sentiram completamente impotentes só pelo fato delas serem mulheres. E aproveitando que você falou da relação com o professor, Camila, eu queria ressaltar uma das cenas mais bonitas que tem, que é justamente quando eles estão conversando sobre a possibilidade de levar uns meninos de 14, 15 anos, e aí o professor começa a narrar sobre como os jovens da cidade são, como eles são impetuosos, né, são curiosos, e tem uma coisa de uma certa violência ali que tá latente, mas que isso tá relacionado ao tipo de criação que ele tem. E aí eu acho que ele tem uma fala muito bonita, onde ele fala que não dá pra se educar por meio da competição, a educação tem que ser feita por meio do afeto e do amor. E aí dá pra gente ver muito forte como que ele é essa marcação desse rompimento com aqueles homens todos que são extremamente violentos, competitivos e objetificam as mulheres. Ele é a diferença porque ele é filho de uma mulher que foi excomungada e expulsa daquela comunidade porque ela era questionadora, porque ela ia contra o que eles pregavam. Então ele é o filho de uma criação diferente, ele foi a pessoa criada fora daquele espaço. Ele conheceu um mundo para além daquelas cercas, né, e daquelas plantações daquela comunidade. Então ele tem essa possibilidade de voltar para fazer a diferença, tanto é que em vários momentos elas conseguem expressar isso, perguntando pra ele se por acaso elas forem embora, se ele vai cuidar dos filhos, se ele vai poder fazer essa parte de mudar a forma de educar eles. E aí tem uma outra personagem também que eu acho importante trazer, que é um homem trans, né? É um personagem que passa pela transição justamente depois do trauma, do estupro, de um aborto, e como que tem essa relação também de proximidade, você vê dois tipos de masculinidades completamente diferentes, indo em oposição a essa masculinidade que é extremamente tóxica, ela é agressiva, né, ela é violenta, ela é cerceadora do espaço das mulheres. Então eu acho que são personagens que aparecem de formas breves, mas que eles têm uma potência muito grande para poder falar assim, não precisa de ter uma relação de inimizade, tem que ter uma relação de proximidade, a gente tem que entender a importância de cada um na formação do futuro. Como que é um filme também muito forte sobre a proteção do futuro das meninas, do futuro dos garotos também, né, pensar como que essa educação por meio da comunidade pode trazer resultados diferentes. Exatamente isso, né? E o filme ele tenta também escapar um pouco desse jogo que, enfim, já é comum, já é natural, da binariedade, né? Essa oposição entre homens e mulheres, né? Eu acho que ele amplia um pouco essa discussão, né? Quando coloca esse personagem que é um homem trans, né? Enfim, e discute tudo isso, né? Como é que se dá essa construção transformadora da sociedade, né? Por outros valores e não por aqueles, né? Da violência e do cerceamento, né? Então acho que é um filme bem interessante porque eu acho que ele complexifica muito, né, esse dilema. E aí um ponto importante de lembrar é que os homens desta comunidade, eles dopavam, né, estupravam as mulheres com um amparo institucional, né, porque eles tinham, em algum momento se diz isso, né, que eles tinham total proteção da polícia. E mesmo que eles fossem denunciados por essas mulheres, não se tinha a menor chance de reverter a situação justamente por causa desta amarração institucional, né, e isso me fez lembrar muito a conversa que eu tive com a Camila Henriques para o programa do filme Ela Disse, aqui no Feito por Elas. A gente discutiu um pouco sobre como homens abusadores, sobretudo os brancos, héteros, ricos, né, eles continuam sendo abusadores porque há toda uma institucionalidade por trás que os acoberta, né, e no caso do Harvey Weinstein, eram os advogados que silenciavam as mulheres vítimas, né, com os acordos de confidencialidade, né, então eu vejo que são filmes que conversam muito nesse aspecto. E uma outra questão que eu fiquei refletindo foi sobre a comparação que uma das mulheres idosas da comunidade, agora eu não lembro o nome dessa personagem, ela faz com os cavalos dela, a Ruth e a Cheryl. Tem um momento em que ela fala que as mulheres deveriam responder como os animais, porque eles fogem facilmente da ameaça. E por coincidência, eu comecei a ler um livro muito bom, chamado A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, que é um livro que busca as raízes históricas da origem do patriarcado, e a Gerda fala de uma pesquisadora feminista, a Elizabeth Fischer, que argumenta
comentava que a domesticação de animais no desenvolvimento da pecuária, assim, na nossa sociedade, levou à prática da reprodução forçada. E isso fez com que o homem se colocasse de forma mais evidente no processo de procriação, né? O que levou à prática do estupro de mulheres. É uma informação que eu nunca tinha pensado antes, mas que faz totalmente sentido. E eu fiquei pensando se a Sarah Polley deve ter pesquisado isso e encontrado essa informação. Me parece que sim, né? Eu acho que não é por acaso que tem essa cena falando dos animais, dos cavalos, né? E não é à toa que essas mulheres estão sendo dopadas com tranquilizante bovino. E que tem esse comentário de que os cavalos, quando se sentem ameaçados, têm um instinto de fugir. Então eu fiquei pensando, acho que talvez a Sarah Polley sabe dessa informação e que me assustou muito, assim, porque eu não fazia ideia, eu nunca tinha refletido sobre isso. É muito pesado. Eu tô ouvindo você falar e tô assim, caramba, faz muito sentido e é muito pesado. Só queria voltar um pouquinho no que você disse ali no início sobre essa casa dos abusos que são institucionalizados. Eu recentemente assisti aquele seriado House of Hammer, que vai falar sobre o caso do Armie Hammer e do assédio, das relações de abuso físico, canibalismo, BDSM, enfim, esse BO todo com as moças com as quais eles se relacionavam. E quando você assiste o seriado, ao longo dos episódios, você começa a perceber que tá tratando justamente dessa coisa da institucionalidade, porque é uma família super rica, a maior parte dos membros da família eram homens brancos, extremamente ricos, e como que os abusos aconteciam, inclusive, entre os familiares, né? Você tem uma tia do Armie que vai contar uma série de abusos psicológicos que ela sofreu ao longo de anos na mão do irmão, que é o pai dele, se não me engano, ou tio, ou do avô, agora eu fiquei na dúvida, enfim. Mas eu acho que é interessante citar esse seriado documentário, porque é mais um exemplo prático de que, por mais que o filme possa estar se situando algumas décadas atrás, ele continua completamente contemporâneo, porque essas coisas ainda estão acontecendo. Ah, não, com certeza. Faz todo sentido. E sobre a forma do filme, é claramente um filme de encenação teatral, porque as ações praticamente acontecem em um só espaço cênico, com a interação dessas atrizes. Então é um filme que depende muito de uma boa direção das atrizes pra conseguir funcionar. E eu acho que a Sarah Polley consegue fazer isso muito bem. Bom, eu acho que primeiro tem um elenco muito potente, né? Gente, aquelas mulheres, elas são incríveis juntas, assim. Eu fiquei pensando, eu não conheço o trabalho da Claire Foy, porque eu não assisto The Crown, ainda não assisto The Crown, então, assim, eu caí de paraquedas. E a personagem dela, que é a Salomé, que é essa mulher que tá completamente desesperada, ela é a personagem que ataca, né, e fere o homem que ela descobre que tá tentando atacar a filha dela e tal. E como que ela tem uma força, que é uma coisa assim, às vezes eu tinha a sensação de que ela ia saltar da tela, da TV, saca? De tão forte que é. É muito interessante porque eu não gosto da Rooney Mara e eu achei a Rooney Mara ótima nesse filme. Eu acho que ela tá com um tom assim tão perfeitinho, tão certinho. Ela tem tristeza, mas ela tem esperança, ela consegue promover a união daquelas mulheres por meio do pensamento dela e por acreditar em todas elas, sabe? Eu acho isso muito forte. Mas eu quero destacar muito, muito, muito a Jessie Buckley, que faz a Marish. Meu Deus, que mulher é aquela, pelo amor de Deus. Eu acho que eu sofria com ela em cada pensamento, cada verbalização e cada etc, né, que acontece. Sim, eu fiquei bem assim, impressionada com a Rooney Mara mesmo, porque eu sempre achei ela uma atriz meio fraquinha, sabe? Sim. Eu acho que nesse filme, eu acho que a densidade dessa personagem pra ela, assim, que é uma personagem que ela vai analisar todos os prós e os contras, né? Eu acho que ela consegue pegar ali as opiniões de todas as mulheres e tentar dar profundidade, né? E não é muito fácil, né? Você ser essa personagem, assim, que tem uma visão mais global, né? Das Sim. coisas. Então, eu realmente fiquei, assim, bem impactada com a interpretação dela. E isso me trouxe um pensamento que tá baseado em alguma coisa, algum comentário que eu li antes de ver o filme, e esse comentário comparava a dinâmica das personagens à dinâmica de um júri de tribunal, né? Justamente por isso, pensar os prós, os contras, das decisões que ela tem que tomar. E aí agora me veio na cabeça, você falou dessa coisa da Rooney Mara ser essa pessoa que vai ponderar, que vai tentar enxergar a coisa de uma forma global, etc. Ela se encaixa completamente no mesmo espaço que aquele personagem do Henry Fonda no 12 Homens e uma Sentença, né? Sim. É a mesma dinâmica, é a mesma forma que esse personagem usa pra poder conversar com todo mundo ali e fazer todo mundo entender que o mundo tá além dos problemas particulares, né? Eu acho que isso é uma coisa que tá muito bem marcada nesse filme. Elas precisam expandir, é claro, elas têm todos o direito às dores delas, mas elas precisam de pensar no coletivo. E aí, Camilo, isso também me remeteu a uma outra coisa, que foi o Mulher Rei
Rei, né? Eu gravei aqui conversando com a Rosana e a gente falou muito sobre isso, sobre essa noção de comunidade. Isso tá muito forte no Entre Mulheres quando elas percebem que agir, pensar e viver em comunidade não é o que elas vivem. Para que isso aconteça, tem que ter uma participação geral. E aí, no Mulher Rei, a gente tem isso de uma outra forma, né? Que são essas mulheres guerreiras, que independente delas serem guardiãs, né? Ali, forças armadas do reinado, elas ainda têm uma certa participação por meio daquela representante, que é a Nanisca, que é a personagem da Viola Davis. Elas têm esse espaço de discutir o que acontece nessa nação, nessa comunidade que elas vivem. Então acho que são dois filmes que também dialogam bastante para poder falar sobre essa potência de mulheres juntas, dialogando, conversando e discutindo sobre o que é necessário para que elas tenham uma boa vida. Interessante. Eu não cheguei a ver o Mulher Rei, mas eu acho muito interessante essa reflexão, né, do que é o viver em comum, né, o que é que decidir no comum, né, porque o decidir no comum é isso, vai afetar a vida de todas essas mulheres, né, e também a escuta das particularidades, né, de cada uma delas, e não é fácil, né, a gente sabe que tem umas ali que se opõem o tempo inteiro, e aí é como você encontrar algo que é em comum do interesse de todas, né, mas entendendo que existem essas particularidades, que essas particularidades elas precisam ser respeitadas, né, eu acho que isso é o grande desafio do feminismo, na verdade, né, é pensar nessas singularidades, né, e de que forma nós podemos encontrar pautas em comum, né, que possa nos auxiliar, né, de como é que a gente pode estar juntas, né, mas também respeitando o que é particular da dor de cada uma dessas mulheres, né. E aí, assim, eu só fico me perguntando, eu acho assim, no geral, eu acho o Entre Mulheres um bom filme, mas eu fico me perguntando se é um filme que desperta interesse para quem já tem conhecimento mais básico das questões feministas, né, do que tá em voga, porque eu acredito que tudo aquilo que está no filme geralmente se discute dentro do bojo da discussão da pauta feminista, né. Isso já tá lá naquela roda entre mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu compreendo a força do filme justamente por fazer isso com um alcance de visibilidade maior, né? Foi um filme indicado ao Oscar e a gente sabe que isso dá uma certa visibilidade para que o debate ele consiga chegar em um público que não conhece ou não se interessa sobre o assunto. Então, eu acho que ele tem essa importância. Mas, ao mesmo tempo, parece que as coisas ali já estão quase todas dadas, né? Enfim, né? Tem pontos bem importantes que são discutidos ali, mas que estão na ordem do dia do debate feminista, né? E eu fico pensando qual é o público desse filme, né? E eu acho que tem essa importância justamente para ele conseguir alcançar um público maior. Sim, eu acho, pensando nisso que você tá falando, eu acho interessante o efeito que ele provocou nos meus amigos homens. As primeiras pessoas que me indicaram o filme falando comigo, inclusive eu achei interessante que todos eles falaram assim, eu acho que o filme não tá falando nada diferente que você não saiba, não. Mas, nossa, que filme potente. Caramba, que filme massa pra você poder entender algumas coisas que às vezes não estavam muito formuladas. Depois que você assistir, você comenta com a gente. Tô devendo, inclusive, mandar mensagem pros garotos pra poder falar com eles, né, do que eu achei. Mas eu achei interessante porque, assim, todos eles gostaram bastante. Alguns citaram que entenderam certas coisas com relação às diferenças de pensamento que eles não conseguiam entender. Então, olha como que você já tem um gatilho interessante aí, Camila, disso que você falou. De se pensar muitas vezes no feminismo como uma coisa massificada e unificada e não entender que existem particularidades, né, de acordo com as realidades e as necessidades de cada um daqueles corpos que compõem essa massa de mulheres. Eu acho isso bem, bem massa. E uma outra coisa que eu queria dizer também é que isso é sobre a forma, né? Há alguns momentos que eu não consigo comprar a rivalidade que existe entre elas, por mais que eu acho que funcione. Aí eu fico pensando que isso talvez tenha acontecido porque tem alguns momentos que os textos que elas estão pronunciando ali, as falas mesmo, são muito alinhadinhas, né? Tem uma coisa meio decoradinha, tudo muito certinho, muito encaixado ali e tal. Mas, ao mesmo tempo que isso me incomoda um pouco, eu acho que no bate-volta, quando elas começam a reagir uma à fala da outra e elas começam a questionar e a sobrepor as ideias, isso ainda assim funciona bem pra dinâmica. E aí se fortalece justamente nisso que você falou. Na prática teatral que tá ali, introduzida dentro da interpretação, nessa relação que a gente tem também de se lembrar um pouco a dinâmica de um tribunal, de um júri, ou então de algo que tá ali debatendo e deliberando, né, sobre algo. E no fim funciona. Eu acho que o que importa é isso. E se encerra pra mim com uma das cenas mais bonitas que eu vi no cinema desse ano. Tudo bem que o ano só tem 3 meses, gente, mas eu acho que a cena de encerramento é muito forte, assim, ela é bem potente. Eu consegui segurar, assim, de tipo, me emocionei, mas não transbordei durante o filme inteiro. Mas quando chegou naquela cena final, eu dei uma transbordada, assim, e nossa, chorei um bocado.
É bem bonito. Então a gente recomenda, né? As meninas recomendamos aqui o Entre Mulheres. Muito, muito. Né? E vai lá, assista, que eu acho que é um filme que vale a pena por tudo isso que a gente já comentou aqui. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Avalie no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. E todas as referências que a gente falou ao longo do programa estão com links no post. Além do site do feed, os programas estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também estamos no YouTube. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet para conversar sobre qualquer coisa e não só sobre cinema. É isso, mande seus comentários pelo nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. E o nosso próximo programa será sobre o filme brasileiro Medusa, da Anita Rocha da Silveira, que acaba de estrear nos cinemas. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau, até! Pesquisa, pauta e roteiro, Yasmin Evaristo e Camila Vieira. A produção do programa e a arte da capa são de Isabel Wittmann. Edição Domênica Mendes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia.